Olá, que a bênção de Deus e a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Nós estamos vivendo a fé de uma palavra muda tudo. A palavra de Deus, ela tem poder para mudar a sua vida. E toda quarta-feira, às 9 horas da noite, nós vivemos essa fé de uma palavra muda tudo. Eu convido a você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Se inscreva e ative as notificações, porque diariamente, logo cedo pela manhã, nós fazemos a nossa oração, tiramos 5 minutos com Deus e assim pedimos ao Senhor para que Ele cuide da nossa vida e nos proteja e nos dê um dia abençoado. Então, você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, compartilhe esse link com os seus amigos e com os seus colegas, para que eles também acompanhem conosco esse propósito de uma palavra muda tudo. Certa vez, o centurião chegou diante do Senhor Jesus e disse: Senhor, envia apenas uma palavra e o meu rapaz será curado. E no mesmo instante, o servo do centurião recebeu a cura. Então, nós vivemos esta fé de uma palavra muda tudo. A palavra de Deus é quem muda a nossa vida. Curta esse vídeo, dê um like nesse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Eu creio que Deus também as abençoará. Vamos ler a palavra de Deus? Abra comigo a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Diz o seguinte: Eliseu e a sunamita. Aqui nós vamos ler a história dessa mulher que ela aparentemente não tinha fé, não acreditava que Deus poderia intervir na vida dela. Só que depois que Deus agiu na vida dela, ela criou uma fé inabalável. Ela saiu da dúvida para uma fé inabalável. Assim tem que ser, assim deve ser a nossa fé. Temos que ter uma fé inabalável no Senhor. Nada e nem ninguém pode tirar a confiança que você tem em Deus. Porque até mesmo Deus é quem traz para a sua vida a vitória. Deus é quem abre caminhos e portas. E aqui diz o seguinte na palavra de Deus: certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que esse que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então vejam só que esta mulher, ela moradora de Sunem, uma sunamita, ela era uma mulher rica, que tinha aparentemente tudo, financeiramente falando, bem-sucedida, vivia bem, e ela com o seu marido, num certo diálogo com o seu marido, entraram num acordo em fazer um quarto para Eliseu, para que quando ele viesse a Sunem, passando por lá, tinha um lugar para se hospedar. E ela assim fez. Só que veja que ela não fez qualquer coisa. Ela fez o melhor, obra de pedreiro, colocou uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Ela fez o melhor para Eliseu. Lembre-se que Eliseu não pediu nada. Ela fez de livre e espontânea vontade, de coração. Ela agiu de todo o coração. Ela quis fazer o melhor para o servo de Deus. Porque ela viu que Eliseu era um servo do Senhor. E certa vez, quando Eliseu veio para Sunem, retirou-se para o quarto. Versículo 12 diz o seguinte: então disse ao seu moço, Geazi, chama esta sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. Então, quando ele a chamou, ela se colocou diante dele. Este dissera ao seu moço: dize, eis que nos tem tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale ao rei ao seu favor? Ou ao comandante? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então veja bem que Eliseu quis retribuir o que ela fez. Ela o tratava com muita abnegação, ela fez o melhor para ele e ele apenas quis retribuir o favor. Ele perguntou para ela: o que eu posso fazer por você?
Há algo que se fale ao rei ao teu favor, ou ao comandante do exército ao seu favor, para ajudar em alguma coisa? A resposta dela foi: habito no meio do meu povo. Querendo dizer que ela não precisava de nada, ela estava bem, ela não fez aquilo em troca de algo, ela não fez o que ela fez para Eliseu, preparou o quarto, tudo direitinho, para que recebesse algo em troca. Não, ela fez de todo o coração. E ela disse: habito no meio do meu povo. Ela era uma mulher rica, que habitava no meio do seu povo, aparentemente não precisava de nada, vivia uma vida estável, uma vida boa. E Eliseu foi adiante, diz o seguinte no versículo 14: então disse o profeta: que se há de fazer por ela? O profeta ainda insistiu, perguntando para Geazi: o que se pode fazer por ela? Tem alguma coisa que podemos fazer para ajudá-la, para abençoá-la também? E aí diz o seguinte: Geazi respondeu, ou Geazi: ora, ela não tem filhos, e o seu marido é velho. Então Geazi foi além e disse: olha, Senhor, ela não tem filhos e o seu marido é velho. E aí, continuando, diz o seguinte: disse Eliseu: chama. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por esse tempo, daqui 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para a tua serva. Então veja bem que a primeiro momento ela não acreditou. Ela falou: Senhor, não minta para a tua serva. Ela tinha a plena consciência que, humanamente falando, não tinha condições de ter um filho, por causa da condição do marido, que já era um senhor de idade. Então ela falou: Senhor, não minta para a tua serva. Então, aparentemente, ela não acreditou no que poderia acontecer. Ela não acreditou na providência de Deus. Ela não acreditou que ali a situação dela mudaria. E aí ela disse: não, homem de Deus, não minta para a tua serva. Continuando, o versículo 17 diz o seguinte: concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Então veja bem que a promessa, a profecia se cumpriu. Ela teve um filho, abraçou um filho no tempo determinado, como Eliseu havia dito. A palavra de Deus, ela não falha. A Bíblia diz que passará o céu e a terra, mas a palavra do Senhor, ela não passará. E que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Veja bem que essa mulher, ela aparentemente tinha tudo, mas faltava algo na vida dela, para que a vida dela fosse completa, que era o filho. Só que ela já havia perdido essa esperança, porque nem ela acreditou quando o profeta disse que ela abraçaria um filho no prazo determinado. Então veja só, às vezes está faltando algo ainda para você, para que a sua vida se torne uma vida completa. Às vezes você está tentando um emprego melhor, às vezes você está buscando uma causa que às vezes está meio emperrado, não vai para frente. Deus, ele tem poder para mudar a sua vida. Deus, ele tem poder para agir e intervir diante desta situação. Nós, como servos de Deus, devemos acreditar, devemos confiar. E aqui, esta mulher saiu de uma situação de dúvida, porque ela duvidou de Eliseu. Ela falou: não minta para a tua serva. Ela saiu de uma situação de dúvida para uma fé inabalável. Porque diz o seguinte, continuando: tendo crescido o menino, versículo 18, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse ao seu pai: ai, a minha cabeça! Então o pai disse ao seu moço: leva a sua mãe. Então o garoto reclamou de dores, estava com dores na cabeça, e o pai enviou para a sua mãe. Versículo 20 diz: ele a tomou e a levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até ao meio-dia, e morreu. Saiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Aqui a gente já viu uma atitude diferente. Numa situação normal, comum, corriqueira, essa pessoa sairia desesperada, sairia apavorada, chorando, triste, porque era uma situação que se leva ao desespero.
Era uma situação que leva a pessoa a tomar atitudes desesperadas, mas ela já começou a agir de uma maneira diferente, porque ela pegou a criança, percebeu que havia falecido, levou no quarto de Eliseu, deitou na cama dele, fechou a porta para que ninguém entrasse e saiu. Não disse nada, e aqui entra a sabedoria. Vamos continuar aqui para a leitura. Diz o seguinte, subiu ela e o deitou, deixa eu ler o 21 novamente. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou a porta e saiu. Chamou o seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele, por que vais a ele hoje? Não é festa, não é dia de festa de lua nova, nem sábado? Disse ela: não faz mal. Aqui nós vemos a sabedoria. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a casa. Esta mulher, ela agiu com sabedoria, porque ela olhou para todas as situações. Ela não se desesperou, embora ela estava triste. Ela não permitiu que o desespero tomasse conta da vida dela. Não permita que o desespero tome conta da sua vida. Não permita que a angústia envolva as suas ações. Ela estava triste, ela estava amargurada, ela estava angustiada, mas ela não deixou que esses sentimentos tomasse conta da vida dela, dominasse as ações dela. Porque ela saiu, fechou a porta e foi até o seu marido, pediu autorização para ir até o homem de Deus. Ela falou: me permita ir ao homem de Deus e volte. E ele perguntou: por que você vai nele hoje? Não é dia de festa de lua nova, nem sábado? Ela disse: não faz mal. Ela agiu com sabedoria porque ele já era velho, já tinha uma certa idade. Se ela saísse falando o que havia acontecido, se ela saísse espalhando a má notícia, ele com a sua idade, Deus sabe o que aconteceria. Provavelmente passaria mal. Se um já havia falecido, seria outro. Então veja bem, ela agiu com sabedoria. Por quê? Porque ela tinha fé, ela tinha certeza que o mesmo Deus que proporcionou para ela um filho era o mesmo Deus que iria intervir e mudar aquela situação. Ela foi confiante, ela agiu com a sabedoria. E a sabedoria dela fez com que ela fosse abençoada e toda a família dela fosse abençoada. No momento crítico, a sabedoria fez toda a diferença. A Bíblia fala para pedirmos sabedoria ao Senhor, que Ele nos dá, que Ele nos concede a sabedoria quando nós assim pedimos. E essa mulher, ela agiu com sabedoria. Ela não falou para o marido, ela não contou para o marido, porque não era o momento de falar, não era o momento de contar, porque seria uma situação desesperadora. E aí ela pegou e saiu e foi até o homem de Deus. Versículo 24 diz o seguinte: então fez ela um albadá à jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Então vejam só que ela não se distraiu. Ela falou para o seu moço que estava o acompanhando: não se distraia com nada, foco. Para nós recebermos a nossa bênção, para termos o melhor de Deus na nossa vida e para a nossa vida, temos que ter foco, confiança, determinação. Ela foi determinada, ela estava determinada a alcançar a vitória para a família dela. Nós temos que ser determinados, temos que estar focados para conquistarmos a vitória para a nossa família. Ela não permitiu que ninguém atrapalhasse ela no seu propósito. Ela falou: não pare por nada, segue em frente. Então quer dizer o seguinte: nós não podemos parar pelo caminho, temos que seguir em frente, porque Deus é quem nos conduz para a vitória. Deus nos conduz para a bênção se confiarmos nele, se pedirmos sabedoria, se formos determinados. E aí diz o seguinte, no versículo 25: partiu ela, pois, e foi ter com um homem de Deus ao Monte Carmelo. Foi ter com um homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis a sunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe se vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino. Ela respondeu: tudo bem. Então veja bem que ela soube agir diante de situações difíceis.
Porque primeiro ela não falou para o seu marido. Ela não saiu falando na sua cidade, no seu bairro, as problemas, as situações que não há necessidade de você contar para ninguém. É algo que você vai resolver entre você e Deus. Só Deus pode te ajudar. Porque se ela falasse para alguma pessoa, para um dos servos, para uma pessoa próxima ou até mesmo para o marido, não iriam conseguir resolvê-la, não iriam conseguir ajudá-la, iriam tentar desesperá-la, iriam tentar desanimá-la. Então vejam só, há situações na nossa vida que não há a necessidade de você falar, problemas que enfrentamos que não há necessidade de você falar. Você deve falar com Deus. E Geazi chegou para ela e perguntou: vai tudo bem com você? Vai tudo bem com seu marido? E vai tudo bem com o menino? Ela disse: vai tudo bem. Quer dizer que ela não falou para ninguém o que estava acontecendo. Aparentemente, humanamente falando, não estava nada bem. Estava tudo acabado, tudo arrasado. A felicidade dela tinha sido destruída. Só que ela confiava na palavra de Deus. E ela disse: vai tudo bem. Então quer dizer, ela confiava no poder de Deus. Confie no poder do Senhor. E o poder do Senhor vai fazer o poder do Senhor vai fazer com que a sua vida vá tudo bem, em o nome do Senhor Jesus. Então, ela não contou para Geazi porque ele não era o profeta. Ela não contou para Geazi porque ele não poderia fazer nada e não fez nada. Então, ela não contou para ninguém, a não ser para o profeta, para quem tinha a condição de ajudá-la. O profeta lhe representava a presença de Deus para ela, porque ele profetizou que ela teria um filho. Só ele poderia ajudá-la naquele momento. E aí, continuando, diz o seguinte: ela disse: vai tudo bem. Às vezes você pode estar passando por algum problema na sua vida, na sua família. Confesse, creia na palavra de Deus e diga: vai tudo bem. Porque a palavra de Deus, o poder de Deus fará com que vá tudo bem na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. E ela confiava nessa palavra. E ela disse: vai tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Então veja bem que a alma dela estava amargurada, mas ela não deixou que aquela amargura dominasse a ação dela. Quando ela chegou diante do profeta, ela se lançou aos pés dele. Quer dizer o seguinte: nós devemos nos lançar diante do poder de Deus. Nós devemos nos lançar aos pés do Senhor, na presença do Senhor. Porque o Senhor é quem tem o poder para nos ajudar, para estender as mãos e mudar a nossa vida. E ela desabafou com o homem de Deus. Ela desabafou ali diante daquela situação de amargura, de tristeza. Então, veja bem, nós devemos desabafar com Deus. Ore ao Senhor. A Bíblia fala que a oração do justo tem muito em seus efeitos. Então, quando você ora, quando você implora, quando você busca no Senhor, Ele te abençoa. E aí diz o seguinte, no versículo 28, disse ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? Disse o profeta Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não saúdes. Se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Vejam só que ela, mais uma vez, estava determinada no que queria. Mais uma vez ela estava certa do que queria. Ninguém abalou a fé dessa mulher. Ninguém colocou dúvida na fé dela. Ninguém colocou empecilho para ela alcançar aquilo que ela queria. Perguntaram, mas ela falou: vai tudo bem, não faz mal, eu vou até ele e vou voltar. E ela foi determinada a voltar com o homem de Deus.
Ela falou: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei, você vai comigo. Então vejam só, ela estava determinada, convicta, certa de que quando ele chegasse, tudo mudaria. Quando a presença de Deus está na nossa vida, tudo muda. A nossa vida, ela é abençoada. Os problemas se transformam em bênção. Ela estava vivendo um grande problema. Às vezes você está passando por um grande problema. Às vezes você está aí acompanhando, está passando por uma dificuldade, algum projeto que você tentou fazer e não deu certo. Às vezes você já tentou fazer algo e está parado. Deus, ele muda a nossa sorte em o nome do Senhor Jesus. Para que Deus venha mudar a nossa sorte, devemos nos lançar aos pés do Senhor, devemos agir com sabedoria, devemos ser determinados e devemos confiar na palavra de Deus, que tudo irá bem. É esse Deus que abençoa a nossa vida e devemos depender do Senhor. E ela se lançou aos pés dele e falou: daqui eu não saio, você vai comigo. E assim aconteceu. Diz o seguinte no versículo 30, no versículo 31. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não houve nele voz, nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu. Ele deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles e ambos e orou ao Senhor. A chave da vitória, da nossa bênção, é a oração. Veja bem que uma palavra mudou tudo nessa história. Eliseu disse a ela que ela teria um filho e tudo mudou na vida dela, porque ela não tinha fé, ela não acreditava nisso, passou a acreditar. Ela, a partir desse momento, ela criou uma fé, sabedoria, determinação e confiança em Deus. Eliseu, quando chegou diante do menino, que já estava morto, viu toda aquela situação, ele orou ao Senhor. Ore ao Senhor. Se a sua situação se encontra uma situação difícil, passando por problemas, fale com Deus. Ele tem o poder para te ajudar. Deus tem o poder e a capacidade para mudar a sua vida, para abençoar os seus projetos, para abençoar a sua família, para abençoar a sua vida de todas as maneiras. E aqui diz o seguinte: e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto, uma vez de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes, e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou e, apresentando-se ela ao profeta, apresentando ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Então veja bem que valeu a pena toda aquela determinação, toda aquela confiança, toda uma fé inabalável, valeu a pena porque ela recuperou o filho. Deus restaurou a família daquela mulher. Tinha tudo para ser uma tragédia. Deus fez a obra, porque quando Deus começa a fazer algo, Ele faz por completo. Então creia que Deus ele está fazendo uma obra na sua vida. Creia que Deus ele está agindo na sua vida. Acredite que Deus ele muda a sua sorte. Deus mudou a sorte daquela mulher. Uma palavra mudou tudo na vida dela. A palavra de Deus, ela muda tudo na sua vida. Peça a Deus sabedoria, como aquela mulher tinha. Peça ao Senhor uma fé inabalável. Peça ao Senhor confiança, determinação. Peça ao Senhor para que Ele esteja com você em todos os momentos, nos momentos bons e nos momentos difíceis. Porque nos momentos difíceis, contamos com a ajuda de Deus para saber agir, para saber atuar, para saber tomar a melhor decisão. Ela soube tomar a melhor decisão no momento mais difícil da vida dela. Então eu creio que hoje a sua vida ela está sendo abençoada, como a vida dessa mulher também foi. Vamos fazer a nossa oração e pedir assim a Deus a misericórdia?
Ore comigo. Senhor Deus e Pai, nós pedimos ao Senhor, nos conceda misericórdia, conceda sabedoria a esta pessoa. Meu Deus, conceda uma fé inabalável. Meu Deus, que o Senhor venha colocar no nosso coração uma confiança, uma determinação. Meu Deus, para que consigamos vencer os obstáculos, as dificuldades, em nome do Senhor Jesus. A palavra de Eliseu fez com que a vida daquela mulher mudasse. Que a palavra do Senhor venha agir na nossa vida e a nossa vida venha mudar, Senhor. Porque o Senhor é quem muda, quem transforma. O Senhor é quem faz a obra. Meu Deus, faça uma obra grande e completa na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, assim nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor. E te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus. A sua vida está abençoada em o nome do Senhor Jesus. Compartilhe esse link com seus amigos, com seus colegas. Eu creio que Deus abençoará a vida de todos em o nome de Jesus. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.